Vamos lá, pessoal, seguindo em frente, Masechet Shavuot, a gente está aqui no meio da página, mais ou menos, Rei Amud Bet, onde tem dois pontinhos, Marot Negaim Shnaim Shemarba. Nossa Mishnah falou que Marot Negaim, as manchas na pele de alguém que tem Nega Tzarat, tem quatro cores diferentes, dois que são quatro, a Torá trouxe dois, e tem duas derivadas, uma de cada, total de quatro tonalidades diferentes de branco. Tanatan, fala pra gente a Mishnah. Marot Negaim Shnaim Shemaru. Marot Negaim, dois que são quatro, certo? Que é igual tem na nossa Mishnah. A Mishnah em Negaim, que é a Mishnah principal do assunto, que fala sobre isso, ela descreve quais são as quatro. Baheret, a primeira delas é chamada de Baheret na Torá, Azá Kesheleg. Ela é uma cor branca forte, igual neve. Shniala, a segunda tonalidade de branco, que se dá a derivada de Baheret, que é a tonalidade de branco mais, o branco mais branco, digamos assim, é chamada de Baheret, ela é igual à neve. A segunda é igual ao Sida Eichal, o cal que usavam para pintar o Eichal, para colocar, para fazer o Eichal por fora, que era um branco não tão forte. Seet, a palavra Seet que aparece na Torá, que é o segundo tipo de mancha branca, de tonalidade de branco que aparece na Torá, que é o nosso terceiro, porque a gente colocou uma derivada do primeiro, que é Tsemer Alavan, é branco igual a lã, certo? Igual lã branca, a gente vai ver exatamente qual lã branca, o que tem que ter feito com a lã do animal para ser considerado branco, se lava mais, se lava menos, etc. Shniala, essa daqui também tem uma derivada que Kruma Beitzah, branco igual a casca do ovo, certo? Então o Cohen, quando ele ia verificar se a pessoa está pura ou está impuro, se ele tem tzarato ou não tem tzarato, ele tinha que ver se a cor branca da mancha era uma cor branca que era igual a um desses quatro, igual a neve, igual o caldo Eichal, igual a lã ou igual a casca do ovo. Certo? Assim aparece na Mishnah em Negaim. Amar Rabi Hanina fala na Rabi Hanina, mantana marot Negaim de lo que Rabi Akiva. Fala Rabi Hanina, a priori, essa Mishnah que falou quais são as quatro tipos de tonalidades que são brancas, ela não segue a opinião de Rabi Akiva. De Rabi Akiva, que vai damar zolema mizó, im ken tiarta sida icha min lestaref beadim. Millet Taref. Por quê? Porque Rabi Akiva, vamos ver, o Rashi ele traz aqui, em nome de Rabi Akiva, é, aqui. Rashi traz aqui, em nome, uma outra Mishnah, que diz que os Marot Negaim, as manchas brancas, elas têm uma ordem de acordo com a tonalidade. Tem Sheleg, Tzemer, Sid e Krum. A ordem da tonalidade branca, do mais branco para o menos branco, é neve, lã, cal e ovo, certo? Essa é a ordem da tonalidade delas. A nossa Mishnah não trouxe na mesma ordem. Essa Mishnah aqui, ela não trouxe na ordem da tonalidade, ela trouxe a tonalidade que a Torá falou, Baheret, que é igual a neve, e a derivada dela. Depois trouxe a lã e a derivada, que é o ovo, ou seja, trocou a ordem aqui. Na ordem que aparece na outra Mishnah que Rashi traz, vamos só ver lá de novo. É neve, lã, cal, beitzá, certo? Ovo. E aqui a gente trouxe neve, cal, lã, ovo. Invertemos a ordem. A lã com o cal trocou a ordem, certo? Nessa Mishnah a ordem é diferente. Fala Rabi Hanina, essa Mishnah que falou uma ordem diferente, a priori ela não segue a opinião de Rabi Akiva. Por quê? De Rabi Akiva, que vai damar zolemamizo, em quem te arta sida e hal mitletzaref. Rabi Akiva fala o seguinte: Rabi Akiva fala, olha, tem quatro tonalidades, e essas quatro tonalidades eu preciso falar elas em ordem. Eu preciso falar primeiro neve, depois lã, depois cal, depois ovo. Por quê? Porque as quatro tonalidades significam o seguinte: a tonalidade número um se junta com a tonalidade número dois, a 2 com a 3 com a 4. Certo? Então, se a mancha branca tem um pouco da tonalidade número um e um pouco da 2, ela se junta para ser considerada uma mancha que impurifica. 2 com 3 se junta também, 3 com 4 também. Mas se a pessoa tem uma mancha branca, que parte da mancha branca é a tonalidade número 4, igual o ovo, e parte é igual a neve, essas duas metades não se juntam para chegar na medida que impurifica a pessoa. Assim entende Rabi Akiva. Então, Rabi Akiva ele tem uma ordem específica. Essa Braita, essa Mishnah que trouxe a ordem diferente, em vez de trazer a ordem normal de Rabi Akiva, que é neve, lã, cal e ovo, e ela trouxe neve, cal,
L e ovo, é sinal de que ele não era Rabi Akiva, porque Rabi Akiva, se você inverter a ordem, você se complica, certo? Porque de acordo com o Rabi Akiva, o Sid Aihal, a priori, de acordo com o Rabi Akiva, Sid Aihal é a terceira tonalidade, certo? A tonalidade número 3. Ela não se junta com nenhuma. Se a gente inverte a ordem, se a gente coloca nessa ordem de neve, cal, l e ovo, ela não se junta. Por quê? Beadiman litzaref. Com quem a gente vai juntar essa cor de cal? Litzaref beadei baheret. Se a gente quiser juntar a cor de cal, sida e hal, com baheret, desculpa, com a primeira, a número 3 com a número um, certo? A tonalidade número 3 que é o cal, com a tonalidade número um, que é a neve, não dá. E cacete é difaminar. Não dá para juntar esses dois. Por quê? Porque seet, que é a lã, é a tonalidade número 2. Eu não posso juntar a 3 com a um porque tem a 2 que está no meio. Litzarev beada e seet, se eu quiser juntar o sid, o cal, que é a tonalidade número 3, com o seet, que é a tonalidade número 2, com a lã, que é a pior, eu junto o 2 com 3, também não dá. Lá toladade ideio, porque de acordo com essa braita, desculpa, essa Mishnah que a gente trouxe em cima, o si do cal, ele é toladá, ele é derivado de Baheret. O cal é derivado da neve e não da lã. Então, se ele não é derivado da lã, ele não pode se juntar com a lã. Então, o cal, que é o número 3, não pode se juntar com a lã, que é o número 2, porque um não é derivado do outro, certo? O cal, ele é derivado da neve e não da lã. Então, já que eu não posso juntar os dois, que é em aramês, híbrido e português. Então a gente confunde. Então não dá certo. Certo? De acordo com o Rabi Akiva, que eu vou só atrás da tonalidade, tá ótimo. Eu junto o número 3 que é o cálculo, o número 2 que é a lã, e tá tudo perfeito. Mas de acordo com essa Mishnah, que ela falou que não tem só tonalidade, eu tenho que considerar também qual é derivado de qual. Aí o cal, que ele é derivado da neve, ele não pode se juntar com a lã, porque ele não é derivado. Mesmo que é o 2 e o 3 ele não se junta, porque é derivado diferente, certo? Assim entende Rabi Hanina. Que Rabi Akiva, ele fala que a gente junta de acordo com as tonalidades, um com dois, dois com três, três com quatro. E essa Mishnah falou que além da tonalidade, eu preciso considerar também qual é derivado de qual. Pergunta Gmará, Yahi, fala Gmará, olha, se realmente você está falando o que você está falando, que essa Mishnah vem dizer que só se pode juntar quando eles são derivados e não de acordo com a tonalidade, Krum Beitzah Nami, Beadim Manitzaref. Então, Krum Beitzah, o ovo também, com quem ele vai se juntar? O ovo é a tonalidade número 4, derivado da lã, tonalidade número 2. Com quem ele vai se juntar? Litzaref beadei seet. Se eu for juntar o ovo com a lã, não dá. E casside adif minei. O ovo é tonalidade número 4, lã é tonalidade número 2. Não dá para juntar o 4 com 2. Então, se a mancha da pele é metade de uma cor, metade de outra, não se juntam. Litzaref beadei seet. Se eu quiser juntar, então, talvez, a cor de ovo, tonalidade número 4, com o cal, tonalidade número 3, lavar mineio, também não tenho como juntar, porque mesmo que eu junto uma tonalidade com a outra, a priori, se você está me falando que você tem a raiz e a derivada, então se o cal ele é derivado da neve, eu não posso juntar o cal com o ovo, porque o ovo é derivado da lã e não da neve. Então, já que eles são derivadas, são raízes diferentes, eu não posso juntar eles, certo? Pergunta Gumará, se você está falando que realmente eu não posso juntar somente quando eu tenho duas condições, a condição de que ele tem tonalidade próxima, um com dois, dois com três, três com quatro, e ele também pertence à mesma casa, à mesma raiz, então não só o cal não pode se juntar com a neve, porque é tonalidade 3 com um e o 2 está no meio atrapalhando, também o ovo, que é tonalidade número 4 não pode se juntar nem com a lã, que é tonalidade número 2 que seria a raiz dele, mas é 2 então você tem o 3 no meio, e não pode se juntar nem com o 3 que é o cal, porque o cal é derivado de outra tonalidade, é derivado da neve, não da lã. Então também fica confuso, não dá para juntar nada com nada. Fagmará, ai mai, Fagmará, não, isso não é pergunta. Bishlema belosideichal, krumbeitzal lokasha. Fagmará é o seguinte, olha, se deichal realmente é uma pergunta. Se você me diz que para juntar duas tonalidades, não adianta que elas sejam só tonalidades seguidas e próximas uma da outra, precisa fazer parte da mesma raiz, então se deichal é uma pergunta. Se deichal é a tonalidade número 3 que é derivada da tonalidade número um que é a neve.
Então eu não posso juntar com a neve porque tem o 2 no meio. Mas o ovo, mesmo que o ovo é a tonalidade número 4 derivado da lã, que é a tonalidade número 2 e a priori eu não poderia juntar porque tem o sid, que é a tonalidade número 3 no meio, isso daqui não tem problema, isso eu sim posso juntar. Por quê? De afagav de kumbreitzá mitatai desse. מitatai deset, Rahman amar leset ou lesapachat, sapachat tefilá leset. Afagav de minchet aminei tuva. Por quê? Porque o ovo mesmo que o ovo ele está abaixo da lã, certo? Não só abaixo da lã, mas a lã, a tonalidade número 2 e o ovo é número 4 e tem uma no meio, mesmo que a diferença entre os dois é grande, a Torá falou leseetu lesapachat. Na linguagem da Torá, seet é a lã e sapachat é a derivada da lã, que é no nosso caso a tonalidade do ovo. Sapachat felá leseet vem dizer que a tonalidade do ovo ela é derivada da lã, ela é secundária à lã e ela se junta mesmo que a tonalidade é diferente. Então, mesmo que não é muito parecido, mesmo que na Manchas tem tonalidade número 4 e número 2 e tem uma diferença grande entre elas, porque tem até uma tonalidade no meio, que é a número 3 mesmo assim, essas especificamente se juntam. Então, isso não seria problema. Ela se deixa caixa, mas se realmente a gente segue a opinião de Rabi Akiva, que só se junta quando tem tonalidades próximas e não quando é somente derivada e raiz, então se deixar, não vai juntar com nada. Porque se der errado tonalidade número 3 não pode juntar com a 2 que é a lã, porque não é a mesma raiz. Se der errado é derivada da neve, não da lã. E não pode se juntar também com a neve, porque o se der errado é o 3 e a neve é o 1. Então ficou o 2 no meio, que é a lã, uma tonalidade no meio. Então, se essa Mishnah segue a opinião de Rebbe Akiva, que precisa de duas condições para se juntar. Primeiro, que seja derivada. E segundo, tonalidades seguidas, e não com nenhuma no meio, não dá para juntar. Ela me rebata mandando que Rebbe Akiva. Então, realmente, a nossa Mishnah não é como Rebbe Akiva. A Mishnah que disse que a gente vai de acordo com as derivadas, com a raiz e a derivada, ou seja, a neve se junta com o cal e a lã se junta com o ovo, mesmo que é um com 3 e 2 com 4, ela não segue a opinião de Rabi Akiva, porque de Rabi Akiva não dá para juntar um com 3 e 2 com 4, eu preciso juntar tonalidades seguintes uma da outra. Bom, certo? Então entendemos que essa Mishnah não era Rabi Akiva. Pergunta a Gemara, Vei Hashem era Rabi Akiva, Zolemalamizo. Pergunta a Gemara, onde a gente encontrou essa ideia de Rabi Akiva? Onde a gente encontra que Rabi Akiva fala que realmente eu só posso juntar alguém que tem manchas brancas e o Cohen vê que tem duas tonalidades de branco, aonde a gente encontra que só pode juntar as tonalidades de branco se elas forem realmente sequência uma da outra, um com dois, dois com três ou três com quatro. Onde a gente encontra isso que a possibilidade de juntar para formar o shiur, formar a medida que é proibida, é onde a gente encontra que é só quando ela é realmente próxima. E lá em meia detalhe, se for do que está escrito na Braita parece o seguinte: Amar Rabi Yossi, fala Rabi Yossi, Shal Yoshua benosh Rabi Akiva Rabi Akiva. E Yoshua, o filho de Rabi Akiva, perguntou para o pai dele, para o próprio Rabi Akiva, Mipnei Mamru Marod Negaim Shaim Shem Arba. Ele perguntou para o pai o seguinte: olha, por que está escrito na Mishnah Marod Negaim Shnaim Shem Arba, dois que são quatro? Amarlo, Rabi Akiva, vem lá, Mayomru. Rabi Akiva perguntou, não entendi a pergunta, o que você gostaria que tivesse escrito? Maronegaim, dois que são quatro, é isso que tem que escrever. O que você gostaria? Então respondeu o filho, Omru, Mikrumo Beitzal Lemala também. Por que falou dois que são quatro? Fala, olha, todo tipo de tonalidade branca que começa da casca do ovo para cima, de casca de ovo para mais branco que isso, também é impuro. De casca de ovo para baixo já virou bege, de casca de ovo para cima é branco. Porque a Mishnah falou dois que são quatro, especificou quais são os quatro, que os quatro são neve, lã, cal e casca de ovo. Fala do branco da casca de ovo para cima, é chamado de branco, impurifica, menos que isso não. Amarlo, falou Rabi Akiva, lomar shemitzarfim zem zeh. Falou Rabi Akiva para dizer que eles se juntam. A Mishnah fez questão de falar dois que são quatro, quais são os quatro, para falar que essas tonalidades se juntam uma com a outra. Se tivesse escrito que mancha branca é chamada de branca, quando ela tem a cor a tonalidade branca da casca do ovo para cima, eu pensei, olha, é verdade, tudo que é da casca do ovo para mais branco que isso
impurifica. Mas se não for exatamente a mesma tonalidade na mancha inteira, não se junta para chegar na medida proibida, na medida que impurifica. Vem a Mishnah e fala dois que são quatro, ou seja, eu tenho quatro tonalidades e essas tonalidades se juntam. Amarlo, falou o filho de Rabi Akiva para Rabi Akiva, veio Omru, poderia estar escrito então, Mikrum beitzau lemala tame o mitztafim zem ze. Poderia estar escrito, coloca isso também, Mikrum beitzau lemala, da tonalidade branca de casca de ovo para cima, mais próximo do branco, também impurifica o mitzafim zeh, e todas as tonalidades brancas se juntam. Por que tem que especificar quais são as quatro? Você só confunde, só dificulta. Fala da casca de ovo para cima. Amarlo, falou Rabi Akiva, lomar lecha, kol kohen sheino baki baem beshimoteihem, eino roe et hanegaim. Fala Rabi Akiva, então, falou para o filho, olha, por que teve que dizer exatamente quais são as quatro? Para te dizer que um Cohen que não sabe quais são exatamente as quatro, ele não conhece, ele não entende, ele não sabe direito essas quatro, ele não pode mexer com negaim. Ele não pode verificar para purificar ou não os negaim que tem na pessoa. Só fechar a porta um minuto? Se ele não tem conhecimento desse assunto, ele não pode falar do assunto. Viu? Agora, quando ele foi falar, quando é quando o Yoshua, o filho de Rabi Akiva, disse para Rabi Akiva, olha, poderia estar escrito da tonalidade da casca de ovo para cima, ele falou especificamente casca de ovo, não falou do cal. Midelo amar lei, shma mina, deshmia lei Rabi Akiva, de amar kul hulebehada e set mitztafim. A priori, se de acordo com o Rabi Akiva, para se juntar, precisa ser a tonalidade próxima e também tem que ser da mesma derivada, então ele deveria ter dito tudo que está acima do Sidaihal. O Sidaihal ele não se junta, mas os outros juntam. E Rabi Akiva não falou isso, certo? Só completar aqui do Rashi, um minutinho. Certo, então Rashi explica aqui um pouquinho melhor. Rashi fala o seguinte: olha, se realmente de acordo com o Rabi Akiva, para se juntar não é suficiente tonalidades próximas, precisa ser também da mesma raiz, da mesma derivada, então deveria ter escrito que do ovo para cima se junta e do cal para cima se junta. O ovo se junta com a raiz dele, que é a lã, cor de lã, e a cor de cal se junta com a cor de neve, que é a raiz dele. Já que ele não falou nessa linguagem, a gente entende que, de acordo com Rabi Akiva, todas as quatro podem se juntar se elas estivessem próximas uma da outra. Sim, mas se Rabi Akiva vai de acordo com as raízes, ele deveria ter dito, deveria aparecer na Mishnah, que o ovo se junta com a de cima e o cal se junta com a de cima. E não de forma geral, do ovo para cima se junta. A linguagem do ovo para cima se junta, parece que as quatro podem se juntar e vai de acordo com a tonalidade. Então, talvez daqui a gente conclui isso de Rabi Akiva, que Rabi Akiva fala que as quatro tonalidades se juntam uma com a seguinte dela, cada uma com a sua sequência. Então, fala, então responde a Gemara, não. Vedil maset vetolatá, baheret vetolatá. Falou, talvez não. Talvez realmente, quando está escrito que o ovo se junta com a que está acima dele, significa a tonalidade cor de ovo, casca de ovo, se junta com a que está em cima, que é a lã, e a tonalidade cal se junta com a de cima dela, que é a neve, mas cada um realmente com a sua, cada um dentro da sua casa. Ou seja, dessa discussão entre Yehoshua, o filho de Rabi Akiva, com Rabi Akiva, não dá para concluir isso. Pode ser que Rabi Akiva não diz que as quatro tonalidades se juntam, cada uma com a sua sequência, um com dois, dois com três, três com quatro. Talvez não. Talvez um junta com três, porque é a mesma raiz, a neve e o cal, e o 2 junta com o 4, que é a lã e o ovo, cada um se junta só com o seu. Então, volta a nossa pergunta, onde a gente encontra que, de acordo com o Rabi Akiva, as tonalidades se juntam uma com a outra, um com 2, 2 com 3, 3 com 4, de acordo com a ordem delas. Elam Rabi Hanina, então a gente sim, a gente tirou isso do que Rabi Hanina falou. Dama Rabi Hanina, assim falou Rabi Hanina, Mashal de Rabi Akiva lemada vardomé, quando Rabi Akiva colocou as tonalidades em ordem, certo? Ele colocou essa ordem para as quatro tonalidades. Tonalidade número um é neve, número 2 lã, número 3 cal, número 4 ovo. Isso daqui pode ser comparado com o quê? Le'arba kosot shel halav. Só para entender melhor o que vai aparecer na continuação, tem as quatro tonalidades de branco que a gente falou.
aqui, mas na Torá também está escrito que tem um branco avermelhado. Branco avermelhado também impurifica. Então, fala Rabi Hanina, não de Rabi Akiva, o que que é esse branco avermelhado? Como a gente poderia imaginar, entender esse branco avermelhado? É igual como se fossem larba kosot shel halav. Imagina quatro copos de leite. אחד נפל לתוכו שני טיפים של דם, ואחד נפל לתוכו ארבעה טיפים של דם, ואחד נפל לתוכו שמונה, ואחד נפל לתוכו 12 טיפים, והמרילה 16 טיפים. שכולם מראות לובן הם, אלא שזה למעלה מזה וזה למעלה מזה. São, imagina quatro copos de leite, que em um deles caiu duas gotas de sangue, no outro quatro, no outro oito, e no terceiro, no quarto copo caíram 12. Tem quem diga 16, a tonalidade é um pouquinho mais escura. Essas são as quatro tonalidades de branco avermelhado. Um que tem duas gotas de sangue, 4, 8 e 12/16, duas versões diferentes. Zele malamizé, um depois do outro. Então, quando Rabi Hanina falou isso em nome de Rabi Akiva, que tem quatro tonalidades de branco avermelhado e colocou elas na ordem, é para dizer, olha, o branco avermelhado por causa de duas gotas se junta com o de quatro pode se juntar com o de 8 com o de 12/16, mas não vai juntar o de 8 com o de 2 porque eles são muito diferentes. Então a gente vê que Rabi Akiva ele faz uma certa diferença de acordo com a tonalidade. Então, quando a gente procurou essa shitá, essa linha de acordo de Rabi Akiva, que a gente não vai atrás da raiz e da derivada, a gente vai atrás da tonalidade, temos aqui. Fala Gemara, aí mudei Rabi Akiva, bepatur, bechaluk mishmatlei. Fala Gemara, olha, isso a gente encontra em Rabi Akiva, que realmente ele tem tonalidades diferentes no branco avermelhado, que é um branco pouco avermelhado, médio, muito e bem avermelhado. Mas quando é só branco, que são tonalidades diferentes de branco, não branco avermelhado, talvez ele não tenha essa diferenciação. Talvez para Rabi Akiva, olha, as quatro cores que a gente encontra na Torá, de branco, que é a casca do ovo, o cal, a lã e a neve, talvez é tudo uma coisa só, tudo se junta. Quem disse que só se junta de acordo com a tonalidade, que é sequência uma da outra? Talvez com relação ao branco avermelhado, você tem tonalidades diferentes, mas brancos, tanto faz. Se você quiser dizer que, olha, a priori a gente encontra, Rabi Akiva, ele fala isso com relação ao branco avermelhado, que vai de acordo com o quanto avermelhado isso é, igual ele falou lá, ele fala também com relação aos brancos, que o branco do ovo, do cal, da lã e da neve, eles também têm certa diferença, igual a gente tem uma ordem com relação ao branco avermelhado, dependendo quanto sangue caiu, assim também tem uma ordem com relação ao branco, o bepatur gufei mishmatlei, a priori mesmo quando é o avermelhado, talvez Rabi Akiva não diz o que ele disse. O que a gente falou na de Rabi Hanina, que para Rabi Akiva, que o branco avermelhado tem quatro tipos diferentes, duas gotas de sangue, 4, 8 e 12, talvez Rabi Akiva não sustenta isso exatamente. Vê a Tânia, porque tem uma braita que diz o seguinte, Rabi Akiva Omer, Adam tam shebazé veshebazé, que yan mazub emaim. Rabi Akiva fala, olha, o branco avermelhado, tanto faz qual tipo de branco avermelhado, ele é igual o vinho misturado com água, certo? O vinho que foi diluído com água, que ele fica mais claro. Ela shel baheret azak sheleg, veshel sid dihai meina. Só que fala Rabi Akiva, a baheret, que é o branco tem um branco igual a neve, e tem um branco que é um pouquinho mais leve, não é tão branco, é menos branco do que o normal. Certo? Tem o branco que é igual à neve e tem o branco que é igual o cal que era usado no Eichal. Então, fala Rabi Akiva, olha, você tem tonalidades diferentes de branco, mas não necessariamente você tem uma ordem que é obrigatório para seguir uma e outra, e senão elas não se juntam. Dessa linguagem aqui, parece que Rabi Akiva não sustenta isso. Vamos só terminar a pergunta da Gemara para entender melhor? Veimita shel tzemer di haimena mi bailei. Se de acordo com o Rabi Akiva eu tenho uma ordem para as tonalidades, que eu tenho primeiro a tonalidade cor de neve, depois lã, depois cal e depois ovo, Rabi Akiva não deveria ter trazido dois exemplos, o exemplo da neve e o do cal. Ele deveria ter trazido o da neve e da lã, que é a tonalidade número 2, porque ele trouxe o 1 e o 3, então aparentemente ele não tem ordem, para ele tanto faz a ordem. A pergunta é se é raiz e derivada e não pela tonalidade dos brancos. Então, da linguagem dessa braita, parece que Rabi Akiva não está nem aí com a ordem da tonalidade. O que importa mesmo é a raiz e a derivada.
certo? Raiz se junta com a C derivada para mancha branca, ordem das tonalidades não faz diferença, não se juntam, um não junta com dois, dois com três, três com quatro, não se juntam, não importa a tonalidade, importa se a raiz e a derivada. Responde a Gemara, abre. Hinachinaim, fala, mas olha, você tem razão. Realmente deveria estar escrito Tzemer e tem uma versão que é Tzemer. Ve'atanya Rabinat Omer, lo chamar Rabi Akiva shel Sid de Haimena, el shel Tzemer de Haimena. Então, tem uma versão que realmente diz isso, que quando a Rabi Akiva falou qual a diferença entre a tonalidade dos brancos, ela falou, tem a neve, que é o mais branco possível, e depois tem a lã, que é um pouquinho menos. Ou seja, aqui a ordem é importante. Só concluir tudo que a gente viu, porque ficou um pouco confuso. A gente, a priori, a nossa Mishnah falou que tem dois que são quatro. Tem quatro tonalidades diferentes de branco. A Torá falou de duas e cada uma dessas duas tem a sua derivada. Tem o branco com a neve e o cal, e tem a lã e o ovo. Essas são as raízes e as derivadas. A priori, eu entendo disso, que se tem uma mancha branca com duas tonalidades, eu junto com relação à raiz e a derivada. Se tem uma mancha branca que parte dela é branca igual neve, muito forte, parte um pouquinho mais escura, igual cal, eu junto as duas. Mesmo que tenha um branco no meio, que é o branco da lã, tudo bem, eu posso juntar as duas. Rabi Akiva falou outra coisa. Rabi Akiva falou que não, eu junto de acordo com a tonalidade, não de acordo com a raiz e a derivada. E a gente se perguntou onde a gente encontra essa opinião de Rabi Akiva, responde a Gemara está aqui. A gente encontra aqui a opinião de Rabi Akiva, que eu sigo a tonalidade delas, certo? Vamos só aqui mais duas linhas para terminar o ponto. O Minana de Baheret Azai, Amarabai, Amarkra, vem Baheret Levanai, e Levaná vem na Heret Levaná. Da onde eu sei que a cor Baheret, que aparece na Torá, que é a mancha branca, da onde eu sei que esse é o mais branco que eu posso encontrar, certo? Que a gente falou que é o branco da neve. Fala, vai, porque está escrito no Passuco, vem Baheret Levanahi. Se for uma mancha, né? A Torá chama essa mancha de branca, Levanahi, que ela é branca. Entendo dessa linguagem que ela é branca e não tem mais branco com isso. Ou seja, a tonalidade chamada Baheret na Torá é o mais branco possível. E Hazal identificaram isso como branco da neve. O branco, não a branca de neve, obviamente, certo? Mas como o branco a cor branca da neve. E isso daqui é o mais branco possível. Tá, a Gemara vai lidar um pouquinho mais com relação a esse tema, mas a gente para por aqui. Koyach.